Muito boa tarde a todos. Hoje não é uma live de oração, mas aqui tem uma pessoa que pediu para entrar aqui comigo, né, que quer que eu responda algumas perguntas, né? Então, é um professor, depois ele vai se apresentar e assim vou responder algumas perguntas, né, que Mauro Rosa, né, vai me fazer aqui, principalmente sobre a fé. Então aqui não é uma live de oração, né? Vai ser uma live onde vou tentar responder algumas perguntas, né, que esse professor lá do Rio de Janeiro, ele vai me fazer aqui, né? E então aqui vai, quem puder estar presente, né, vai ser uma oportunidade também da gente refletir, né, algumas coisas que têm acontecido no mundo. Então eu peço que você esteja presente nesse momento. Então, se o professor Mauro Rosa já estiver aí, então se já estiver por aí, pode dar o ok para a gente entrar. Muito boa tarde, né? Deus abençoe cada um aqui presente. Vou ver aqui se já está aqui. Deixa eu ver para chamar. Mauro. Vamos ver aqui. Ok. Então já mandei aqui o convite, né? Vamos ver aqui se vai dar certo. Olá, professor. Olá, padre. Deus abençoe. Sua bênção. Que honra. Quanta Então, honra, você padre. aí, né? Eu também te É um conhecer, que eu não prazer. te conheço, e assim as pessoas estão aqui te conhecerem também. Pois não. Tá ótimo. Padre, eu quero primeiro agradecer imensamente a essa bondade, esse ato até de caridade do Senhor de aceitar conversar comigo sobre esse tema da fé cristã, particularmente da fé católica, não é? Neste momento em que o mundo cristão e o mundo católico vem sofrendo tantos ataques, de modo que... E essa é uma questão que toca muito diretamente a minha vida. Eu vivo numa cidade aqui no Rio de Janeiro, que é Niterói, muito marcada por tendências, digamos, progressistas, sempre atacando e sempre diminuindo a nossa fé. De modo que, em função disso, eu e alguns amigos criamos um movimento que nós chamamos de Movimento por uma Igreja Sem Comunismo, e nós temos defendido o quanto possível a ortodoxia da fé católica, não é? Eu sou um professor de uma universidade federal, da UFRJ, tenho um trabalho muito grande no que diz respeito à melhoria da educação, venho lutando para que a educação superior a cada vez mais aumente a sua qualidade, porque, obviamente, se a formação, por exemplo, de professores é uma formação de alta qualidade, isso reflete lá embaixo nas nossas crianças, não é? Então, a minha vida se resume a isso. Eu sou católico, nascido em Minas, nasci numa cidade chamada Caeté, que fica ao pé da Serra da Piedade, tem uma bonita devoção lá à Nossa Senhora da Piedade, e me criei em Belo Horizonte e vim para o Rio por causa de concurso público, né, de acesso ao ensino superior na UFRJ. Então, padre, neste contexto em que a igreja tem sido tão atacada, sobretudo agora na Nicarágua, né, eu gostaria de perguntar ao senhor o que é que existe na fé católica, o que é que existe no cristianismo que faz com que ONGs e determinados grupos políticos tenham tanta aversão à nossa fé e ataquem tanto a igreja e os padres católicos. Então, aqui é um parecer assim muito pessoal meu, né, que procuro também olhar para a história, né, olhar para a história da igreja e ver que a igreja sempre foi perseguida, né? Desde o início, a igreja sempre foi perseguida. Por quê? Acima de tudo, porque a igreja prega a transcendência, né? Prega o sobrenatural, prega que a nossa vida não é desse mundo, né? Que nós não somos desse mundo. Então,
a igreja proclama essas verdades que o mundo não aceita, né? Que o mundo não quer realmente, quer privar a igreja disso, né? De anunciar essas verdades transcendentes, né? Que esse mundo passa, que nós somos cidadãos do céu, como diz a palavra, né? Como ensinou o próprio Cristo. Então, por isso que, ao meu ver, né? Sempre querem abafar a voz da igreja, né? Para que a igreja não anuncie, porque eles acham que isso é ilusão, né? Porque pensam somente nesse mundo. Então, por isso que muitas vezes pode acontecer, por exemplo, de um padre ou até mesmo de um bispo, né? Pode cair na tentação de, perdendo a fé, perdendo o sentido da fé, ele se deixar levar e se deixar enraizar por esse mesmo pensamento, por essa mesma onda, né? De se deixar levar, né, pelas modas do momento, né? Então, nós sabemos que existe realmente, ao longo da história, e muito recentemente, sabe, que existem situações de perseguições próprias, né, contra a igreja, né? A igreja, que a sua instituição, a sua maneira de viver, a sua maneira de pregar. Então, existe próprio um plano para destruir isso, né? Que vem, às vezes, através da maçonaria, às vezes, através, né, do comunismo. Nós sabemos que nos países comunistas, né, a igreja é propriamente perseguida, como é perseguida em Cuba, como é perseguida na Venezuela e agora, de modo especial, na Nicarágua. Então, eu estou morando aqui na Europa, né, e sei as consequências do que foi esses sistemas, principalmente nos países lestes europeus, né, que foram totalmente destruídos, né, por causa, né, de milhões de pessoas foram mortas por causa do comunismo, né, que realmente entrou para querer totalmente destruir os valores da fé, né? Então, nesse sentido que eu vejo que a igreja vai ser sempre perseguida, né? Se os padres e bispos, né, realmente forem discípulos, apóstolos, então eles vão ser perseguidos porque pregam a verdade. Mas aí onde a gente tem que ficar muito atento, né? Na vida, quem é que está perseguindo, por que está perseguindo, né? Então a gente vê isso para ver onde nós queremos chegar, né? Então é nesse sentido a minha resposta a essa pergunta. Uhum. Ô, padre, me diga uma coisa, o senhor acha que o católico precisa se inteirar da política? Porque o senhor acabou de mencionar aí alguns sistemas políticos, né, que foram opressores e que fizeram muito mal às nações nas quais foram instituídos, né? E hoje, aqui no Brasil, particularmente, a gente vive um ambiente em que muita gente se frustra com a política, e não sem razão, né, padre? A vida do cidadão é muito marcada por decepções com a classe política. E então é natural que as pessoas se frustrem. Eu, particularmente, falo muito o seguinte com as pessoas: olha, a vida cidadã, a construção da cidadania é uma luta diária. E ela é marcada, como tudo na vida, pela frustração, né? Então, eu queria muito ouvir do senhor, que é padre, esse olhar. Afinal, o católico deve se inteirar próprio do da catecismo política? da igreja, né? E próprio da doutrina social da igreja, né? Que é uma missão mesmo, né? Do católico, principalmente, né? Os leigos, né? Se envolverem propriamente em projetos políticos, né? E até o Papa Francisco, ele fala sobre isso, né? Que é uma das maiores formas de caridade que se pode fazer quando se faz uma política justa, né? Uma política honesta, né? Então, nesse sentido, se faz essencial, né? Porque a estrutura da sociedade depende muito da política, né? A estrutura que vai ser planejado, aquilo que vai ser decidido, né, para as pessoas, as leis, tantas coisas dependem muito da política. Então, nesse sentido, a igreja recomenda, né, que os leigos se envolvam e realmente trabalhem, né, para serem políticos honestos, né, porque realmente a situação não só do Brasil, né, mas em muitas partes do mundo é de não acreditar mais na política, né, porque se vê muitos roubos, né? Se vê muitos interesses pessoais, interesses de grupos, e não o interesse pela a política como ela deve ser, né? Não a política de pensar, de fazer com que o bem comum, né, se realize, né? A educação, a qualidade de vida das pessoas. Então, a política
deve ir por esse caminho, né? Se é uma política interesseira, se é uma só pensando no seu bem-estar, então, nesse sentido, é uma desvirtuação da política, né? Então, a minha indicação, como diz a igreja, é essa, né? A política é essencial na sociedade. A gente não pode deixar de votar, né? A gente tem que, pelo menos na situação que se encontra, a gente tem que escolher aqueles menos ruins, né? Que a gente achar, aqueles que têm princípios realmente que a gente vê que são baseados, né, segundo a vontade de Deus. Então, é nesse sentido. E a gente procurar mudar realmente a política, né, do Brasil, né? Porque, infelizmente, se a gente vai aí para o Congresso, se a gente vai aí para até mesmo para a justiça do Brasil, hoje virou totalmente uma coisa política, né? Totalmente uma coisa, uma tendência, né, para uma política de partidarismo, né? E não uma política realmente no sentido do compromisso com a vida, né? Então, é nesse sentido que, se for realmente para uma política séria, então a política é essencial para a qualidade de vida das pessoas, né? Uhum. Sim, o padre, uma coisa que tem feito parte aqui da nossa realidade é, às vezes, um padre ou um bispo que causa um certo escândalo por ferirem algum aspecto da homilia da Santa Missa ou por ferirem algum ponto da ortodoxia da nossa fé. O senhor acha que o católico ele tem o direito ou o dever de, de reclamar quando isso acontece, de se manifestar? O catecismo, o código canônico falam disso. Nós, leigos, podemos cobrar dos nossos padres e dos nossos bispos que respeitem a nossa fé e que a amem, tal como ela é pautada pelo catecismo, pela Sagrada Escritura e pelo Então, código canônico? qual é a função realmente do sacerdote, principalmente na Santa Missa, né? É ser um outro Cristo, né? É um outro Cristo que está ali oferecendo o sacrifício do próprio Cristo, né? Se oferecendo também naquele momento. E também a liturgia da palavra é próprio para alimentar a fé, alimentar a esperança, alimentar a caridade, né? Então, a missão da homilia do padre não é para defender política, não é para falar de política, não é para fazer isso, né? O padre vota como qualquer outro, né? Na sua vida particular. Ele pode até falar do seu candidato na sua vida particular, não estou dizendo que não possa, porém, usar a missa, usar a igreja, né? Usar as homilias, os encontros de igreja para fazer politicagem, então os leigos têm que se manifestarem realmente, né? Eu concordo plenamente que os leigos devem se manifestar claramente contra esse tipo de atitude, porque não é isso que a igreja ensina que o padre deva fazer, né? Principalmente quando se celebra a Santa Missa, porque ali é o lugar de ensinar, de educar na fé, de levar as pessoas ao conhecimento de quem é Jesus, e não para usar dos sacramentos, né, para colocar ideologias que não condizem com a vida, né? Que bom escutar isso. Ô, padre, uma questão que sempre passa pela minha cabeça é em relação a esses momentos de tensão pelos quais a igreja passa, e o cristianismo em geral, não é só a igreja católica que é ferida nos dias de hoje. O cristianismo em geral, sobretudo pelo progressismo. O senhor acha que nós, católicos, e os padres católicos, devem se unir aos evangélicos, aos padres ortodoxos, em defesa do cristianismo? Ou o senhor acha que cada qual tem que Não, cuidar da sua algumas igreja? coisas eu penso que se podem fazer em comum, né? A gente tem que ter o discernimento daquilo que se pode fazer em comum, né? Mas, por exemplo, né, quando a gente vê que uma coisa quer entrar para realmente com projetos de destruir a vida, né, de destruir a família, de aprovar aborto, de aprovar isso e de aprovar aquilo, então, eu acho que as pessoas de fé devem se unirem, né, para fazerem algo, né, que defendam os valores principais da vida, né? Claro que não pode colocar coisa de doutrina pessoal de cada igreja, mas ao menos esses aspectos, né, que é uma coisa em defesa realmente do essencial, e eu acho que se pode fazer um trabalho de unidade nesse sentido, né?
Sim, que bom. Eu me recordo, por exemplo, quando houve em Brasília toda aquela discussão em relação à DPI da anencefalia, não é? Eu me recordo do padre Paulo Ricardo ter participado de reunião pública, me recordo do pastor Malafaia ter participado, vários líderes de diferentes religiões terem sido chamados e terem acolhido ao chamado para essas discussões em defesa da vida, por exemplo, né? Contra o aborto. É, é disso, então, que o senhor fala, Sim, né? Esses coisas, pontos comuns que sim, são sim. obrigação do São cristão, né? coisas comuns a todos, a quem crê em Cristo, né? Por exemplo, a pessoa que crê em Cristo não pode aceitar o Uhum, aborto, né? A pessoa que crê em Cristo não pode aceitar a ideologia de gênero, né? A pessoa que crê em Cristo não pode aceitar coisas que sabe que vai ser destruição. Então, esses pontos, né, que são comuns, então podem realmente serem trabalhados juntos, né, para o bem comum de todos, né? A defesa da vida, né, nesse sentido, né? uhum, sim. Padre, e é uma pergunta sobre a vida do leigo, do cotidiano do leigo, né? Eu conheço católicos que são pessoas maravilhosas, pessoas íntegras, que se dedicam à igreja indo à missa aos domingos. É claro que não é, a gente não sabe o quão devotamente a pessoa está dentro da igreja, o quanto ela sente ali todo a força daquele drama que é a representificação do sacrifício, não é? Então, não é uma forma de julgamento, nada disso. Mas, assim, o senhor acha que além de ir à missa, nós devemos estudar também mais a doutrina? Uma leitura do catecismo, o contato com aqueles padres apologetas, a leitura da vida dos santos, uma, uma corrida de olhos no código. Isso é importante para a nossa Pois é, com formação? Como é que o senhor vê certeza, isso? né? Tudo isso que você falou é importantíssimo, né? Porque hoje as pessoas, infelizmente, né? A gente sabe a importância da televisão, né? Mas infelizmente os brasileiros, muitos deles só assistem novelas, tem tempo para Big Brother, tem tempo para tantos outros programas no domingo e tantas outras coisas que não servem de nada para a vida. Aí, às vezes, né, os católicos não conhecem o catecismo, nunca leram o catecismo, nunca tiram tempo de tirar 10 minutos para ler a Bíblia, né, uma leitura da vida de santo, uma leitura patrística, né. Então, aí mostra a fragilidade, né, do mundo de muitos católicos, né. Por quê? Às vezes, né, por não conhecer, se deixam influenciar facilmente por uma ideologia, se deixam influenciar facilmente, né, pelas mentiras que se anunciam, por causa da falta de formação, né, por causa que não conhecem os fundamentos da fé. Então, o que eu digo aqui, né, para todos é que é essencial a gente ter a Bíblia, a gente ter o catecismo, a gente ler a leitura da vida dos santos, né, a gente procurar se aprofundar na fé, porque sem isso a gente não pode crescer, né? Então a gente tem que procurar Uhum. colocar tempo na nossa vida para se dedicar a isso, né? A busca do conhecimento. Uhum. Sim. Eu falo isso porque há uns anos atrás eu comecei a ler os padres da igreja, não é? Essa coleção aqui que é fabulosa, que traz uma sequência, uma sucessão histórica da patrística. E eu fiquei pasmo com o fato do quanto eu aprendi de história da igreja, o quanto eu aprendi da consolidação da fé, como ela foi se dando ao longo da história, como os concílios foram acontecendo, como a geografia do cristianismo nos ensina geografia, não é? Tanta coisa de história que se aprende lendo esses padres apologetas, esses padres aí que compõem essa série patrística que o senhor mencionou, não é? E às vezes a pessoa adora ler romances policiais, ler contos e deixa de ler de repente obras fabulosas que nos ensinam tanto como essas, não é? E de modo que eu não podia Pois é, deixar de perguntar infelizmente, isso assim, para o muitas senhor. pessoas ainda estão nessa visão de fé, né? Tipo, é, eu tenho que simplesmente cumprir, né? E na verdade, a vida cristã não é simplesmente cumprir regras.
a vida cristã parte de um relacionamento com Deus, né? De um sentir-se amado por Deus, de sentir-se filho de Deus, né? E tudo isso que a igreja, né, propõe é próprio para a gente viver, né, como filho de Deus, né? A gente vê a vida dos santos, a gente vê os ensinamentos que vão nos ajudar a não simplesmente ter uma devoção, mas a gente viver realmente como um adorador, né? Como uma pessoa totalmente dedicada àquilo que são os ensinamentos de Nosso Senhor. Ô, padre, olha, eu sei que o senhor tem aí uma diferença de fuso horário, né? Aqui no Brasil são mais ou menos 5 e pouquinho, aí deve estar bem mais tarde. Mas eu queria, por força da minha profissão, eu queria fazer uma pergunta e um pedido ao senhor. Eu trabalho com jovens a vida inteira. Eu comecei a dar aula aos 18 anos e entrei para o magistério superior em 1991. Então são 32 anos aí de magistério superior, lidando sempre com essa rapaziada de 17 a 20 e poucos anos. Na universidade pública, sobretudo nesta na qual eu trabalho, que é a UFRJ, não existe mais transcendência. O senhor começou a nossa conversa falando da transcendência, da importância dela, não é? Não existe mais humanismo. O que está hoje marcando as universidades é o hedonismo, é puro hedonismo, existencialismo e materialismo. O que eu vejo, os professores universitários são, de modo geral, ateus, são existencialistas e eles têm posicionamentos político-partidários muito marcados pelo progressismo. De um modo geral, são todos a favor da liberação de drogas, são todos a favor de questões que ferem frontalmente o cristianismo. E eu vejo mães e avós, eu sou seguido por muitas mães e avós, que entram em contato comigo e perguntam: professor, como eu faço para ter meu filho ou meu neto de volta? Eu perdi o meu filho, eu perdi a minha neta para o progressismo. E as universidades, elas oferecem bolsas de auxílio moradia, auxílio alimentação, oferecem alojamento. Acaba que os adolescentes saem de casa e vão viver essa proposta hedonística que a universidade oferece. Eu queria que o senhor deixasse um recado para os jovens. Queria que o senhor mostrasse, falasse algo do quanto isso pode trazer de infelicidade lá na frente, quando a gente chega aos 40, aos 50, aos 60 anos e olha para o passado e percebe o quanto se perdeu, o quanto de infelicidade se construiu por amor ao hedonismo. O que o senhor pode dizer para esses jovens que, porventura, ouvirão essa live depois? Eu conheci muitos adolescentes, né, quando era pároco lá no Ceará. Muitos adolescentes realmente que participavam de igreja, né, que participavam de grupos de igreja, eram pessoas totalmente puras, né, nesse sentido, né? Cidades pequenas, pessoas puras. Mas na hora que terminou o segundo grau e entraram nas universidades, as pessoas num ano já mudam assim radicalmente, né? As pessoas mudam radicalmente, por quê? Porque entraram num mundo totalmente contrário a esses valores que a pessoa vivia. Então ali é uma batalha, como se fosse ali é direto atirando, né, nesse sentido, né, contra aqueles valores, né? Isso não presta, isso não presta, isso não presta. Então as pessoas vão se deixando moldar, né, vão se deixando entrar nessa, aí vão colocando, né, mas na igreja houve isso, houve a Inquisição, aí vão colocando coisas que não tem nada a ver com a realidade, aí vão mexendo na cabeça dos jovens até o ponto de tirarem eles da fé para levarem para esse mundo, né, o mundo do hedonismo, o mundo, né, onde cada um faz o que quer do seu corpo, onde cada um deve provar de tudo, provar de drogas, provar daquilo, daqui, aqui, e aí vai. Então, as universidades, que deveriam ser lugares de educação, lugares de formarem cidadãos, muitas universidades estão formando pessoas totalmente sem compromisso com vida, né, pessoas que não apresentarão nenhum valor na sociedade, vão ensinar só coisas que vai destruir famílias, né? Então,
estamos vivendo uma realidade dessa, né, no Brasil e em muitas partes do mundo. Então, o que eu digo para os jovens, né, que se você vai entrar numa universidade, se prepare para isso, né? Se prepare para entrar num ambiente que é totalmente destruidor dos valores da fé, porque ali, se falar de fé, vai ser crucificado, né? Então, a pessoa se deixa levar por isso. E para mudar isso, né, a gente tem que mudar o sistema educacional, a gente tem que mudar desde as bases, né, mudar a educação do povo brasileiro, né, porque infelizmente a educação do Brasil está baseada nisso, né, foi construída nisso, uma desvalorização do valor da vida, do valor do que é a família, do que são realmente aqueles valores principais da história, né, para a qualidade de vida do ser humano. Então, hoje, as pessoas querem um diploma, mas não querem saber se foi formada como humanamente, se foi formada psicologicamente, se foi formada para a vida. Então, as pessoas querem o diploma, mas se deixando levar, se deixando tantos envolvidos em drogas, né, tantos envolvidos, né, no tráfico, até mesmo a universidade passou a ser um lugar de tráfico, né, um lugar onde as pessoas realmente usam mesmo a droga, né? Infelizmente é isso. Então tem tudo isso. E aquilo que eu digo é isso, né? Se você quer ser cristão, se prepare para a luta, para a guerra mesmo espiritual, e também se prepare para defender na sua universidade os valores da fé, né? E para isso a gente precisa ir dando espaço para pessoas que querem trabalhar, né, com essa mudança na educação, mudança no sentido da vida. Então, a realidade é dura, né? A realidade do Brasil é dura em relação a isso, né? Desse sistema que tem levado à perdição total dos jovens. Uhum. Que bom, padre. Padre, agradeço ao senhor imensamente por despender seu tempo comigo, não é, para me ouvir. Eu estou assim muito emocionado com esse nosso encontro. Eu sempre acompanhei o senhor à distância, não é, silenciosamente. À tarde, quando o senhor entra para rezar no Instagram, eu estou sempre junto. Me emociono muito com a sua oração, com tudo que o senhor constrói para nós católicos, né, através das redes sociais. Então, agradeço imensamente, rezo sempre pelo senhor, peço que reze por mim também. E se o senhor puder salvar essa live, eu vou ficar muito feliz para a gente poder depois baixar e mandar para as pessoas. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, padre. Deus abençoe também Que Deus sua vida, abençoe, a sua viu? profissão e a sua missão. Leigo e que sustente aí nas Amém. lutas de cada dia. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Um grande abraço.